90% dos postos de combustíveis de Ribeirão Preto sonegam impostos. É o que afirma a Receita Federal. Segundo um levantamento feito por auditores, com acréscimos de multas e juros, o valor sonegado pode chegar a 200 milhões de reais. A fraude foi descoberta durante a Operação Combustível, que investiga principalmente a formação de cartel nos 190 estabelecimentos da cidade e em outras unidades de 33 municípios da região. Os postos serão notificados até o final da semana e os proprietários terão prazo para regularizar a situação com o fisco. A Associação dos Donos de Postos informou em nota que considera a acusação infundada e que toda a tributação que incide sobre os combustíveis é recolhida na origem do produto. Vamos ao vivo falar mais sobre esse assunto com o delegado da Receita Federal, Glauco Alvarez Guimarães. Glauco, boa noite. Qual foi o ponto de partida dessa investigação? Muito boa noite a você, Débora, e aos nossos ouvintes. O ponto de partida foi uma investigação que iniciou pelo Ministério Público Estadual do Consumidor em Ribeirão Preto, em razão de necessidade de fornecimento de informações a eles. Nós também constatamos algumas fraudes na rede de postos de combustíveis em Ribeirão Preto. E como devem ser usados agora esses dados divulgados pela Receita Federal? Os dados que foram fornecidos pela Receita Federal são meramente ilustrativos, embora eles se refiram, evidentemente, a operações concretas, a valores concretos, não tendo sido divulgado quais são os postos, né, que tiveram esses valores, eles foram utilizados meramente para que se desse uma ideia à população do que vem ocorrendo. As investigações de agora podem balançar mais uma área da economia regional? Eu creio que não, porque, na verdade, quem obteve o proveito financeiro dessas operações, né, em que há um lucro bruto de 30%, quando a média nacional é de 15%, foram justamente os próprios proprietários dos postos de gasolina. Então, evidentemente que eles responderão também pelo pagamento dos tributos. A Receita Federal destaca que os postos estão criando despesas. O que isso significa e qual é a base dessa conclusão? Na verdade, essa é uma das hipóteses. Nós temos também hipóteses em que houve sonegação de receita e temos hipóteses em que houve um aumento das despesas, né? Como o imposto de renda, que é o que está sendo discutido agora, e a contribuição social sobre o lucro incidem sobre o lucro, quando você aumenta as despesas no lucro real, que é a forma de tributação da grande maioria dos postos de Ribeirão Preto, não existe lucro contábil que possa ser apurado e, por sua vez, não se apura tributo, né? Então, quando você glosa as despesas que eventualmente foram infladas, né, na contabilidade da empresa, você passa a ter valores para serem tributados. Os aumentos de 2015, como água e energia elétrica, entre outros foram considerados na investigação da Receita? Não tenha dúvida. Eu só queria enfatizar que os dados que foram fornecidos, tanto na coletiva quanto aqueles que foram encaminhados pela imprensa, para a imprensa, se referem ao ano de 2012. Então, naquela época, aqueles valores são valores reais, né? E nós levamos em consideração todas as despesas, sim. Existem precedentes, Glauco, que possam dar a noção do prejuízo aos cofres públicos? Sim, essa estimativa é essa que nós passamos aí, né? 70 milhões, mas com multa e acréscimos 200 milhões. Como que a gente chega nesse valor? Comparando, né? Nós temos casos paradigmas em locais no Brasil em que há pagamento, né, de outros postos de combustível, em que há o recolhimento de tributos, e aí você pode fazer, estabelecendo esse caso paradigma, você tem condição de estabelecer o valor que eventualmente foi sonegado. Além disso, há uma previsão também legal, que é uma presunção legal no que diz respeito ao lucro presumido, que pode servir como base também para apuração de eventual valor sonegado. A Receita Federal pode chegar à conclusão de que os consumidores também foram lesados? Olha, a questão criminal de lesão aos consumidores não afeta a Receita Federal. Essa questão afeta a polícia e ao Ministério Público, né? Então, o que a gente percebe nos números que são fornecidos é alinhamento de preço. Isso realmente existe. Ok. Glauco, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Sempre às ordens. Obrigada.